Sejam bem-vindos a mais uma edição do Summit Cidades Podcast. O podcast do Summit Cidades é uma iniciativa da FEPESE, SIGA e Sim Catarina. Meu nome é Michele Nunes e serei a apresentadora desta edição. E hoje nós vamos conversar com a Marciele Torres, né? Ela que é sócia da Daltor, que é uma empresa, uma consultoria, enfim, né? Vou te perguntar para que você explique exatamente aí para a gente, para quem está nos assistindo, o que faz a Daltor, né? Primeiro, seja bem-vinda. Obrigada, Michele. Obrigada também, né, à FEPESE e aos organizadores do Summit Cidades. É uma oportunidade única estarmos aqui hoje falando um pouquinho daquilo que nos comove e nos traz, de certa forma, orgulho, né? Porque é o que a gente trabalha há muitos anos, que é ajudando e auxiliando com projetos, né? Tanto prefeituras quanto entes privados e em busca do que eles mais precisam, que é justamente do recurso para a realização das atividades que eles fazem no cotidiano. Muito bem, então a Daltor já completou 10 anos, isso no ano passado, atua na área de consultoria, assessoria, treinamentos, órgãos públicos e órgãos privados também, né? A primeira pergunta, então, é como é que surgiu essa ideia de criar uma empresa para atender aí tantas demandas, né? Então, a minha área de formação é em administração pública e eu trabalhava antigamente em uma empresa que fazia um serviço muito parecido. E é claro que no decorrer da minha trajetória profissional, eu cheguei no meu limite dentro da empresa no sentido de não conseguiria mais crescer dentro dela. E aí foi onde eu vi a oportunidade de empreender na área. Mas é claro que uma estratégia um pouco diferente do que era o que eu fazia na época. Então, com isso, eu resolvi encarar né, todo esse desafio que é montar, que é constituir uma empresa e ir para o empreendedorismo de fato, né? Sim. E aí, de lá para cá, então, já se foram 10 anos, né, à frente da empresa. Mas é claro que nesse decorrer eu tive muitas dificuldades, né? Então, o que aconteceu na trajetória, né? Hoje eu tenho como sócio, ele é meu sócio da vida e meu sócio profissional, que é o meu marido, Sim. né? Mas eu comecei a empresa sozinha e enfrentando todos os desafios. Mas quando a gente se depara com algumas situações, principalmente em Brasília, que ainda é um ambiente muito masculino, as mulheres enfrentam, né, algumas dificuldades, algumas restrições. E aí foi quando eu falei, olha, eu não estou conseguindo, né, me desenvolver em alguns pontos e eu gostaria muito de um apoio masculino, que era o Sim. apoio do meu marido. E aí convidei ele e falei, topa esse desafio, né, apesar dele já estar apoiando muito a empresa, né, me apoiando também. Ele falou, não, eu enfrento e vou também. E de lá para cá, então, já faz muitos anos que ambos, né, trabalham juntos na empresa e enfrentando os desafios que ainda virão, né, que são muitos. Vocês fazem atendimentos aqui aos municípios, aqui no estado, fora também, né? Vocês também Sim, têm escritório lá em Brasília, enfim, como é que vocês dividem aí essas sim. atividades? Porque são as viagens, as consultorias, os treinamentos, é bastante coisa, É né? bastante, sim. É. Então, nós temos hoje uma divisão bem clara dentro da empresa, né? Então, eu fico com a parte técnica, que a gente tem hoje, a empresa fica em Florianópolis, nós temos uma filial em Brasília. Então, nós temos um colaborador que fica em Brasília e o Leandro, ele faz esse permeio entre Florianópolis e Brasília e visita os municípios. Então, a gente dividiu muito bem a empresa nesse aspecto. Eu cuido mais da parte técnica, até por ser a minha área de Sim. formação, né, e de especialização. E ele acaba atendendo muito essa questão de logísticas e tanto a parte de articulação em Brasília e Florianópolis. Então, a gente fica muito tempo na estrada, isso é um fator, né, bem significante. E a equipe em si, né, que a gente estruturou aqui em Florianópolis e também em Brasília, ela faz todo esse suporte, né, aos clientes, acompanhado do nosso papel também, né, junto à empresa. Então, a gente costuma, né, fazer essas divisões até para que fique claro, né, tanto para o cliente quanto para os nossos colaboradores, Sim. como é a função de cada um dentro da empresa. E até uma situação que a gente acaba vivenciando muito, né, que quando a gente é um colaborador, a gente tem uma visão de atividades, né? A partir do momento que você passa a Tem, empreender, você não tem mais horário, você não tem mais final de semana, tem que ter bastante e disciplina, ainda isso, mais, né? No caso é um casal, então assim, tem que sim, ter disciplinas ali, porque, né, para que a coisa também não confunda e vocês só sim, trabalhem, enfim, né? verdade. Né? E a gente tem essas questões, né? Eu costumo brincar que, como a gente viaja
muito, a gente não tem tempo de brigar. Então, quando a gente vai, né, eventualmente brigar por algo, seja da empresa ou pessoal, já tá Sim, todo mundo, né, viajando de novo. exato. Mas, tirando essa situação, eu vejo que a gente conseguiu construir, né, essa relação de Sim, profissional e de casal, né? Então, isso, né, quem trabalha conosco também consegue visualizar, né, sim. essa distinção, né? E os papéis são bem definidos, né? Então, eu vejo que hoje a gente é um complemento, né? Eu faço a parte técnica, ele faz a parte de articulação e a gente se complementa na prestação de serviço. E a gente tem, né, não só clientes em Santa Catarina, como tu comentou, mas a gente tem em outros estados também, né? A gente, que nem eu conheço hoje mais de 20 estados, né? Então eu costumo dizer que eu quase bati Quase a meta de conhecer todas as todos. regiões, imagino, Sim. todas as regiões, é. Então a gente acaba, né, fazendo toda essa questão também de treinamento, de consultoria para outros estados, porque quando a gente trabalha com o produto que a gente oferece, que é voltado para a captação com o governo federal, a gente costuma falar que ele não tem fronteiras, né? Então, às vezes, o mesmo trabalho que a gente tem hoje em Santa Catarina para um projeto com o governo federal vai ser o mesmo que eu vou ter em outro estado. Sim. Então, isso faz com que a gente consiga, com a metodologia que a gente desenvolveu, atender mais estados, né, sem ter essa limitação de fronteiras mesmo. Então, facilita muito. É, eu ia te perguntar a respeito disso. Claro que as necessidades são diferentes, tem projetos para inúmeras áreas, aí a gente pensa saúde, segurança, infraestrutura, enfim. Mas eu acredito que uma dificuldade que tenha dos municípios é que, assim, a troca a cada 4 anos faz com que muitas vezes os projetos, eles não fiquem nem prontos, né? Ou assim, Sim, não consigam nem sair do papel durante aquele período, porque nós sabemos que existem ali os trâmites, né? sim. A seguir. Então, assim, a consultoria, neste caso, ela facilita, ela dá mais celeridade, credibilidade, porque vocês já sabem o passo a passo, como é que funciona essa parte? Sim, essa questão das trocas, né? Se você avaliar a questão de futuro, né? Então, ter continuidade na prestação de serviço, ela acaba tendo essa interrupção a cada 4 anos, porque nós não sabemos se a gestão atual ela vai permanecer ou vai ser trocada. Sim, Nós, como consultoria, até uma curiosidade interessante, nós temos vários clientes que, mesmo trocando a gestão, nós permanecemos prestando serviço, sim, por conta dessa questão que tu comentou, que é o conhecimento. Então, isso faz com que a gente, internalizando esse conhecimento, né, tendo a bagagem hoje de todo esse, né, esse trajeto profissional, fez com que a gente permanecesse em vários municípios. Então, facilita para quem está chegando, né? Até a gente faz todo um levantamento entregando para o novo prefeito, olha, tem tudo isso daqui que estava em execução, né, para dar continuidade, e também entendendo um pouco das metas que esse novo governo quer para os próximos 4 anos. Porque a gente costuma até comentar isso muito com o cliente. Quando ele está de fora, né, ou até mesmo um gestor que já está e vai à reeleição, existe ali as metas do que ele gostaria para 4 anos. Mas a gente sabe que isso é, às vezes, utópico, como eu utópico. comentei contigo, né? Porque a gente sabe, assim, né, que precisa, para aquele projeto sair do papel, um estudo, enfim, aí vai Sim, toda uma análise, aí vai toda a parte burocrática, financiamento, muitas vezes. Então, sim. assim, né, é, Depende de vários atores e fatores, né, para que aquilo exato. aconteça. E você acha que, assim, o fato de demorar um pouco mais, isso de alguma forma dificulta nessa questão de planejamento? As cidades estão planejadas a longo prazo ou existe essa necessidade de projetos menores para que o gestor logo faça e logo finalize? Enfim, como é que funciona? Você conhece aí mais de 20 estados e conhece essa necessidade bem de perto, né, nos municípios. Hoje o que eu vejo, né, dessas andanças, né, a questão de planejamento não é uma realidade, né, no nosso país, né, é algo Sim, que é muito momentâneo, né, então, às vezes, hoje, né, a gente tem perfis e perfis de gestores, né, então nós temos aquele perfil que é um perfil mais voltado para a área privada, tem um perfil mais político, né, então nós temos essas nuances também, né, e isso faz com que, dependendo da cara do gestor, ele não consiga fazer um planejamento, e que seria o ideal um planejamento pelo menos de curto prazo, que a gente costuma falar de 2 a 4 anos, e um planejamento futuro, mais a longo prazo, onde a gente pode ter aí mais obras estruturantes, né, mais visões de crescimento populacional futuro, mas a gente vê que, de fato, isso é uma falha grande, não só aqui no nosso estado, mas em vários estados do Brasil. E isso é algo que prejudica a nossa área, né, porque só para
ter uma ideia, né? Hoje um edital, ele fica, em média, aberto de 15 a 30 dias. Então, é um período muito curto para a gente poder desenvolver um projeto, cadastrar e superar todos os trâmites dentro desse prazo. E aí é onde, às vezes, o município acaba perdendo uma oportunidade de um recurso, porque não fez, de fato, eu costumo dizer, o dever de casa, que é o Sim. planejamento, que é o desenvolvimento de um projeto mais estruturado, não teve esse contato, às vezes, com a sociedade para entender essas questões também deles, né? E aí faz com que você acabe sendo frustrado, porque você quer muito participar. Mas você entende que tu tem um prazo para que aquilo Prazo curto. aconteça. Você falou ali um ponto importante também, acredito que seja um outro desafio isso, né? Do gestor ouvir a necessidade também da população. Você que está ali no dia a dia, como que vê isso, assim, né? Hoje o gestor, ele está mais a par, como é que funciona? E trazendo, né, também para Santa Catarina. Então, hoje a gente tem várias realidades, né? Como a gente acaba trabalhando com áreas diferentes, né? Então, a gente tem saúde, educação, cultura, social. Algumas áreas, elas acabam tendo mais esse contato e esse ouvir, né? Mas outras áreas acabam sendo muito mais de atuação ou de definição do gestor, que é o prefeito ou um secretário da pasta. Então, essa questão de você ouvir a sociedade, em algumas situações, acaba sendo muito menos do que em outras áreas, né? E isso, de certa forma, até costumo contar sempre uma história que a gente vivenciou em um estado que não foi Santa Catarina, foi um estado lá do norte, em que tinha-se muito essa questão. Existia um recurso para construir um posto de saúde, né? Uma unidade básica de saúde, mas a população queria um campo de futebol. E aí era onde você tinha duas realidades, né? Uhum. Para descontrair, mas duas Sim, realidades que são que acabam afetando a mesma situação, que é a sim. questão da saúde. E aí, quando foi para a audiência, né, votou-se pelo campo de futebol. E aí chegou para o gestor e falou: e agora, gestor? O que nós vamos edificar? Vai ser um campo ou vai ser uma unidade básica? E por incrível que pareça, o campo venceu. E a gente conseguiu ver um indicador aqui que é muito positivo nos projetos. Porque às vezes você tem essa visão mais de gestor, né? No sentido assim, isso aqui seria mais benéfico. Mas quando você trouxe para a população avaliar e ela falou, não, eu acho que o campo para nós seria mais importante, Sim. a gente conseguiu naquele bairro, né? E diminuir o indicador de saúde, assim, fantástico. Porque era um espaço de lazer, ao mesmo tempo de prática esportiva, em que você conseguiu diminuir indicadores muito significantes de qualidade de vida, né? Então, ali você tinha menos incidência de pessoas que precisavam, né, de uma unidade de saúde. Então, isso para o gestor foi um ponto muito positivo. Foi uma maneira de estimular ali a atividade, a Sim, prática de esportes e na verdade, as áreas são correlacionadas, né? sim, E além disso, assim, mesmo com realidades diferentes, como você citou, eu acredito que muitos projetos que são aplicados no município X, ele pode ser pode. reaplicado, são iniciativas e soluções que a partir da consultoria que vocês fazem aí por todo o país, esse conhecimento, ele Sim. traz também com que vocês tenham, muitas vezes, soluções e oportunidades também, né, dentro dos Sim. municípios. E isso também, essa questão, como a gente falou antes da troca, né, favorece porque a partir do momento em que a gente tem um conhecimento sobre o fluxo, né, de todo o trabalho, de todo o processo, para quem está chegando, ou até mesmo para quem está na área e vai Sim, continuar, auxilia nesse trabalho, né? Porque aí você já consegue até prever situações futuras do que pode acontecer e já entrar com alguma sugestão no sentido, se for dessa forma, talvez evite uma situação assim ou sim, assado, né? sim. Então, isso É colabora porque bastante. Porque mesmo quem é especialista e conhece muito da área, muitas vezes vivencia só a realidade do seu município Sim, e com essa visão global que vocês têm, consegue avaliar também o sim. impacto, né, daquela tomada de decisão, né, mais à frente. Mas é isso, de forma mais assertiva também, né, Michele? Sim, Porque, como a gente falou antes, o prazo ele é curto, né? Hoje, uma gestão sim, de 4 anos ela é bem curta, né? Para tudo que o gestor quer quer fazer. fazer, Uhum. não tem como, né? A gente Sim, acaba, né, sendo restrito a delimitar
o que é de fato prioridade. Então, ele vai lá e olha, dessa relação aqui precisamos saber as prioridades. Sim. E aí, a gente vai trabalhar em cima disso, né? Então, esse fator de conhecer o trâmite, conhecer também, né, como funcionam os órgãos, né, tanto federal quanto estadual, até as empresas também que abrem os editais, poder entender tudo isso, facilita para a prefeitura para que a gente, então, possa ser, de certa forma, né, um ator ali envolvido no processo que acelere esse trâmite, né? Que talvez não consiga fazer o que realmente ele quer em 4 anos, mas as prioridades sejam Sim. realizadas nesse período, Sim, né? ou pelo menos dar um start, né, num Sim. projeto importante, num projeto maior, e que vá mudar e vai impactar a vida das pessoas da comunidade, que eu Sim. acho que esse seria o maior objetivo, né? Hoje, né, tanto objetivo quanto empresa, como de vida, né? Sim, Porque a gente sempre pensa no impacto final, né? Então, tudo que você faz hoje, desde uma construção de uma escola, de uma unidade básica de saúde, uma pavimentação, ela sempre tem a benfeitoria final, que é o cidadão. o cidadão. Né? Então, isso tudo, a gente a gente acaba dando sugestões, às vezes, para o cliente no sentido, olha, talvez, como eu comentei antes, do campo e da unidade, né? Olha, talvez seria importante a gente analisar melhor, porque, quem sabe, né, essa opção seja mais assertiva no sentido do ganho, né? Do ganho para a população também. Sim, Marcela, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim, mas antes eu tenho uma pergunta bem tradicional, né, que a gente sempre faz aqui no nosso podcast, especificamente falando das cidades, que é a pauta principal do Summit Cidades, né? Para você, o que define uma cidade eficiente? Eu acho que define essa questão de todos os atores estarem envolvidos e analisando e desenvolvendo as ações em conjunto, né? Não só o gestor enquanto prefeito, não só o vereador, que tem um papel fundamental também, né, na busca dos recursos, principalmente recursos que são através de parlamentares, né? Mas também esse contexto de você pensar em conjunto, né? Porque eu acho que isso faz a diferença, tanto na otimização do recurso público, que é o que a gente sempre preza, né? Você utilizar o recurso da melhor forma e não investir em algo que de fato você não vai depois, lá na frente, desperdiçar o dinheiro público, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Primeiro, sim. E essa questão, como a gente falou, do planejamento futuro, né? Que pouco se faz. Então, acho que se a gente começar de certa forma, colocar um tempo para planejamento, né? Que é o que a gente sempre pede nos projetos, né? Planejamento em conjunto, né, com todos os atores envolvidos, talvez a gente consiga essa cidade mais inteligente, essa cidade do futuro que a gente tanto almeja. Perfeito. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem, né, na Doutor, a Doutor que é parceira do Summit Cidades. E nos vemos lá, né, no Summit Cidades, nos dias 24, 25 e 26 de junho. Contamos com a presença de vocês. Até mais!